E você achou que tinha acabado o curso, né? Já tinha encerrado ali a última aula do funil, tá? Você está enganado. A gente está iniciando agora aqui para você o módulo adicional, né? Eu vou botar aqui duas aulas extras aqui, que são duas aulas extremamente importantes, né? Não é porque são bônus que elas são dispensáveis, é muito pelo contrário, são duas aulas extras, dois bônus aqui que você está ganhando gratuitamente, que a gente cobra aí até por fora. Eu costumo cobrar isso aí para o cliente da L2J aqui da nossa agência, tá? Porque são duas matérias, vamos dizer assim, que dá um diferencial enorme para o vendedor, tá? Que torna o vendedor assim uma máquina, vira uma máquina de vendas, tá? E a gente vai começar aí por esse módulo justamente pelo controle emocional. Eu já falei isso antes em algumas aulas, mas o vendedor ele tem que ter um controle emocional muito forte, ele tem que ter um emocional assim blindado, tá? E aqui eu vou te passar agora aqui algumas técnicas, né, para você entender o porquê que isso é necessário, porque às vezes você pode ter um desdém assim quanto a isso, né? Ah, não, é só levar não e acabou. E o pior é que não, tá? Ele vai um pouco mais além aí, tá? Então aproveite bastante aí esse módulo aí, essas duas últimas aulas aí, pra gente estar encerrando o curso. Mas não só as aulas, tem uns extras aí também no material, tá? Não esse material aqui que eu tô de apresentação para você, mas o seu material apostilado lá no curso, tá? Ele também tem vai ter um extra ali a mais também, um bônus para você, tá? Então aproveita aí o máximo possível, é seu, tá? Então use e abuse, tá bom? Vamos lá, dando início. Vamos lá. Então, para que o controle emocional é essencial nas vendas, tá? Primeiro, ele evita decisões impulsivas, tá? Então, um vendedor ansioso, ele tende a falar demais ou pressionar o cliente, tá? Então, quando você tem um controle emocional forte, você não toma decisão impulsiva, você vai tomar decisões estratégicas, né? Você vai analisar o cenário, você vai ouvir o que o cliente está falando, tá? Você vai ter a escuta ativa ali e vai manter a calma, tá? Até porque depois dessas aulas todas, você já vai ter uma segurança extremamente maior, né? Você já vai ter todas as técnicas avançadas aí. Então você consegue se controlar mais, você consegue se posturar mais, tá? Então quando você tem um controle emocional, você não toma decisão impulsiva, você toma decisões estratégicas, tá? E isso constrói confiança, né? Porque os clientes percebem essa segurança, né? A insegurança, né? Então quando você tem essa confiança em si, quando você tem esse controle emocional, você não transparece, né? Você não demonstra para o cliente a sua insegurança e nem o excesso de nervosismo. Lembre-se que eu sempre falei, tudo na venda é percebido. Todas as emoções, todos os sentidos. Então, se você está nervoso, o cliente percebe que você está nervoso. Se você está confiante, está calmo, o cliente percebe que você é um vendedor calmo e confiante. Tá? Então, mantenha a calma. E também o foco. Tá? Botei aí também, mantenha o foco. Em vendas, o não ele é mais comum do que o sim. Tá? E o controle emocional ele ajuda justamente a isso. Ele ajuda justamente a você buscar esse sim. Né? Lembre-se que eu falei, a ciência aqui da nossa profissão, a ciência de vendas são os números. Né? E esses números têm que estar claro para você. Se você tem esse número claro, você tem uma confiança aí inquebrável, inabalável. Né? Porque você sabe que se você levar um não, você vai estar mais perto ainda do sim. Tá? Então, vamos dizer assim, o controle emocional ele é essencial na vendas por esses motivos. Tá? Ele também te garante uma performance consistente. Né? Ele garante que você mantenha um ritmo, né? Uma rotina, né? Tudo uniforme, né? Porque os vendedores equilibrados eles performam melhor, né? Mesmo em dia ruim, tem dia, cara, que tem dia ruim. Né? A verdade é essa, tem dia que você vai vender mais, tem dia que você vai vender menos, tem dia que você não vai vender nada. Isso é horrível para o vendedor. Né? O vendedor tem que ir lá bater meta, tem que ganhar dinheiro, tem que botar dinheiro no bolso. Então, quando tem um dia sem vender, cara, isso destrói o emocional do vendedor de uma forma completamente absurda. Ainda mais se o vendedor trabalha com outros vendedores dentro da equipe. Né? Porque tem uma certa competição ali, mesmo que seja uma competição amigável, né? Que é que seja o ideal, tá? Não se pode ter uma competição aí pro lado pessoal. Mas mesmo que tenha uma competição amigável, é chato, porque se você é um vendedor que não vendeu naquele dia e outros colegas venderam, cara, você acaba com o teu dia, você vai querer sair cedo, você vai perder o foco. Então você tem que ter um controle emocional muito forte para não desistir na hora, tá? Então mantenha isso na cabeça, tenha esse controle emocional aí forte para você manter uma performance consistente durante todas as vendas, durante todos os atendimentos, beleza? E a gente tem aí as emoções mais comuns na venda, né? Vou passar aí para vocês verem como é que funciona, né? Quais são as emoções que a gente costuma ver mais aí durante as vendas, né? Durante o atendimento. Primeiro é a ansiedade, né? Que é o medo de perder a venda ou de ser rejeitado. Né? Então, o vendedor que tem um foco aí, que ele tem um controle emocional blindado, vamos dizer assim, a ansiedade não bate nele. Né? Ele não tem medo de perder a venda, ele não tem medo de ser rejeitado. Até porque se isso acontecer, provavelmente não é o cliente certo, tá? E se for o cliente certo, também não esteja no momento certo dele comprar. Então você vai entender isso, o vendedor aqui da formação avançada, ele entende isso e a ansiedade não chega até ele, tá? Uma outra emoção aí que é bem forte também é a frustração, né? Depois de ouvir muitos não, realmente
É difícil você, depois de ter ouvido 4, 5 negativas aí, e tentar manter o foco, tentar manter ainda a animação e a confiança de fechar aquela venda, tá? Mas isso é muito importante. A gente tem que ter claro na cabeça os números, tá? Quanto mais não, mais perto do sim, tá? E nada de levar para o lado pessoal. O controle emocional também faz parte disso. Você não pode levar esses nãos para o seu lado pessoal. O não é para você em si, não é para a pessoa, né? Você, não é para o seu eu, tá? O não é para o produto, é para o serviço, é para a marca, é para a empresa, é porque alguma coisa ainda não fez sentido para ele. Então não é nada com você, tá? Não é nada pessoal, tá? Pode ser em relação ao seu profissionalismo, mas não é nada pessoal com você. Então o controle emocional ele tem que estar alinhado aí, bonitinho, tá? Uma outra emoção que costuma surgir muito aí é a euforia, né? Aquela animação, né? Quando a venda está quase fechada, né? Ela tá próxima, você está no fechamento ali, você sabe que vai fechar, né? Só que essa euforia, ela pode fazer que você queime etapas, tá? Essa euforia, essa animação de você pegar um cliente talvez bom, né? Um cliente aí que está querendo indicar mais pessoas, né? Primeiro quando chega o cliente, eu, mas quantos aí tá querendo comprar tal coisa, né? Bate uma euforia, bate um nervosismo aí, e isso acaba que você tem uma certa ansiedade, na verdade, né? E você acaba queimando algumas etapas, né? E isso é errado. Então, esse controle emocional é para se dar uma segurada aí também em você, né? Para dar uma freada aí, para você não esquecer de seguir as etapas do processo de vendas, beleza? Tem também a outra emoção aí que é a raiva e a impaciência, né? É quando o cliente hesita, né? Ou ele perde, né? Ele pede o desconto excessivo, né? Ele fica lá empurrando, eu quero desconto, eu quero mais, não faz sentido para mim, eu quero mais, né? Aquele cliente firme, né? É aquele cliente que sabe como que você é, que está disposto a aquele desconto, está disposto a fechar um valor específico, disposto a querer um benefício específico. Então acaba dando uma certa raiva, né? Uma frustração na gente, né? Então mantenha o controle emocional aí blindado aí e não deixe transparecer, principalmente não deixe transparecer sua raiva. Mesmo que você esteja com raiva, não deixe transparecer isso, tá? Se ele estiver hesitando, se ele estiver dando muito desconto aí, tente chegar com um acordo. Não esqueça que são 2 contra 1 problema, tá? Não é 1 contra 1. A negociação é você trazer o seu cliente para o seu lado para resolverem o problema juntos, tá? Então não perca esse foco, tá? E outra emoção também é a insegurança, né? Aquela sensação de não estar preparado o suficiente para aquele atendimento, para aquela venda ou para oferecer aquele produto, né? Essa insegurança normalmente é mais comum em vendedores que estão começando agora ou está chegando um produto novo. Enfim, você que está fazendo essa formação avançada, muito dificilmente, tá? Eu nem acredito, nem quero, na verdade, né? Nem intenção que você tenha essa insegurança. Você agora fazendo essa formação avançada em vendas, você vai dominar tudo, né? O ambiente comercial é seu, tá? A vendas ali, ela vai acontecer porque você é um bom vendedor, você fez a formação avançada. Então essa insegurança ela não pode mais existir em você, tá? Se existir algum dia, ela não existe mais, né? Encerrando esse curso aqui, você vai receber até seu certificado e ela vai sumir com você. Essa insegurança ela vai sumir conforme você recebe a sua formação, finaliza a sua formação, beleza? E tem uma outra parte aí também, né, que é como lidar com as emoções do cliente, né? Diferente, não tão menos importante que a emoção do vendedor em si, como a emoção do cliente também, né? E o cliente também tem aquele cliente ansioso, né? Então, para você lidar com esse cliente ansioso, você tem que ser direto. Você não pode enrolar, né? Que ele quer as coisas rápidas, ele tá querendo logo, ele tá ali nervoso. Então, você tem que ser direto, sem enrolar e seguir ele no seu foco, tá? Segue ali o roteiro, seja objetivo, tá? Escuta o que ele está dizendo para você ser o mais objetivo possível, tá? Para lidar com um cliente desconfiado, melhor coisa é você trazer provas sociais, né? Garantias, né? Mostrar ali quem já consumiu, quem teve o resultado. Lembra daquela etapa de mostrar que você é real, né? De responder aquelas perguntas, né? Se isso é real, se isso é para mim, se isso existe. Então, assim, você tem que trazer essas provas sociais, principalmente provas sociais. É a melhor forma de você lidar com um cliente desconfiado, tá? Mas garantia também é uma boa forma de você lidar com um cliente assim, tá? Uma garantia, se ele não gostar, em 7 dias ele tem a devolução, ou por aí, depende da sua política aí que você vende aí do seu produto e serviço, tá? E cliente agressivo, tá? Cliente agressivo você não pode reagir no mesmo tom nunca, tá? Você sempre tem que manter o profissionalismo, tá? E a melhor técnica para isso é você espelhar a sua calma, tá? Porque você consegue desarmar ele. O cliente vem no telefone. O telefone desse chega o cliente, não sei. Não, senhor, tudo bem, entendi qual é a sua dúvida. Você mantendo a calma, o cliente ele fica até sem graça de estar sendo agressivo, tá? Então, se ele chegar aos for um atendimento presencial também, ele tá batendo na mesa, então você mantenha calma, tá? Mantenha calma, olhe nos olhos e converse calmamente. Se ele estiver extremamente exagerado, essa agressividade já está exagerada, aí você corta. Olha, tudo bem, entendo, ó, se eu não está em disposição de estar conversando agora, vou estar encerrando aqui seu atendimento, a gente continua uma outra hora, se possível. E acabou. Até mesmo telefone, presencial, e-mail, WhatsApp, sei lá, qualquer coisa.
Se ele está extremamente agressivo, corre, corta ali, acabou. Você não está em condições de atendimento no momento, vou estar encerrando aqui agora. Acabou, tá? E o próximo aí, o cliente indeciso, né? Você vai pegar muito cliente indeciso. Com certeza você já pegou e ainda vai pegar muito mais, tá? Esse cliente indeciso, né? Você precisa, como é que eu posso dizer? Você precisa simplificar as opções e reduzir o risco, né? Então, se você tem muitas opções, ele te paga, vamos supor que você tenha usado a técnica ali da pipoca do cinema, que você deu 3 opções para ele de compra diferente, né? Cara, reduza isso a uma. Reduza a uma. Né? Você tem que simplificar as opções dele. Se você já vê logo no começo, né? Você fez ali uma abordagem, uma qualificação, você já viu que você tem muita opção do que você vende e é um cliente que está indeciso, simplifique. Né? Ver quais as condições dele, se ele tem condições de pagar mais caro, já oferece a opção mais cara. Se ele é um cliente mais humilde, oferece a opção mais humilde para ele. Você tem que reduzir os riscos percebidos. Tá? Então, se é um valor caro, você tem que reduzir esse risco para ele. Tá? Ele tem que sentir assim, confiante e calmo. Tá? Então, assim, a cada não que você ouve, você fica mais perto do sim. Venda simplesmente em número. Você precisa saber quantos clientes abordar para quantos clientes fechar. Eu já falei isso antes e vou repetir aqui de novo também. Tá? Se você recebeu o não, é só você seguir o jogo. Tá? Recebeu não, quer dizer que você tem que estar mais animado ainda, porque você está chegando mais próximo do sim para você conseguir a venda. Tá? Tem cliente que sabe, né? Esse aqui é um ponto até interessante que eu preciso que você entenda bem. Tem cliente que sabe que o não ele te desconcerta. Tá? O não ele é desconfortante, né? Ele é chato, né? Ele tira você um pouco da sua concentração. E tem cliente que ele vai testar o seu limite, tá? Ele sabe disso. O cliente, tem cliente malandro, tem cliente que já foi vendedor, né? E se acha o vendedor, né? Ele foi só um vendedor de bosta aí, né? Mas o cliente, quando ele sabe isso, ele testa você, ele sabe que o não é muito propenso a você levar o lado pessoal, né? Então ele às vezes começa a pedir desconto, ele começa a falar não justamente para receber o que ele quer, tá? E se você levar isso não pro lado pessoal, acabou, você perde a venda, tá? Então não duvide de você mesmo. Tá? O cliente ele sabe que você vai entrar, vai começar a ter um conflito mental aí. Então você começa a duvidar de você mesmo, começa a duvidar de suas técnicas, do processo. Mantenha o foco, tá? Tenha o controle emocional blindado. Tá? O cliente está falando não, 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 você já percebeu ali a malícia dele, corta. Seja firme também. Né? Se o cliente está firme, você tem que ser um pouco mais gentil, corta ele. Acabou. Se ele está dizendo não, 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 não ali, acaba. Se você desistir, as pessoas têm essa sensação também, né? Tem esse costume. Quando você desiste de alguém, essa pessoa ela não aceita essa desistência oposta, né? Então ela vai querer voltar para você. Se você tá lá, né? Só para resumir um pouco. Se o cliente lá dizendo não, 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 e não tem mais quando chegou naquele cenário que não tem como mais você fechar a venda, acabou, desiste da venda ali. Estou falando, obrigado aí, mas infelizmente não tem como, tá? Eu agradeço aí, eu entendo que você queria chegar num acordo comum, mas essas condições para mim ficam inviáveis, tá? Se você estiver disposto a conversar mais para frente, eu deixo aqui as portas abertas. Acabou. Ele vai ver que perdeu a chance dele de negociar e vai querer retornar ao ponto, pelo menos, ali aceitável que você tem do cenário para estar fazendo uma venda que não seja que gere prejuízo. Fechou? Então, para encerrar aqui, resumir isso aqui tudo, não ligue para o não, tá? Quanto mais não você receber, mais próximo do sim você tá? Então, tenha esse controle emocional, tá? Respire bem, faça técnicas de meditação, procure alguma técnica para você que combine mais com você, com o seu lado aí, com o seu perfil, para que você mantenha calma, tá? Sempre postura, sempre confiante, sempre profissionalismo, tá? Um vendedor aí de sucesso, um vendedor que tem dinheiro, um vendedor que vende e faz dinheiro, é um vendedor que tem um controle emocional inabalado. Tá? Não existe vendedor bom que não tem controle emocional. Não existe. Isso é regra. Tá? Um vendedor bom, um vendedor que vende, um vendedor de sucesso, que faz acontecer, que está disposto ali a vender, que faz o negócio rodar, né? Faz o coração da empresa bombear ali, é um vendedor que tem controle emocional. Se você não tem controle emocional, você não vai vender. Isso é regra. Beleza? Estude aí tranquilo, fique calmo, mantenha a postura e sempre profissionalismo na cabeça. Tá bom? Vamos para a próxima aula aí.